Olá, cá estou eu, Fernanda da Rosa Necker, com uma pessoa maravilhosa que é a Annelise. O quê? Annelise Lopes. Ela veio diretamente de Porto Alegre para trazer toda essa alegria aqui para nós em Caxias. Ela é ministrante de cursos, além de outras coisas, uma terapeuta maravilhosa. E ela vai falar um pouquinho a respeito dela e do trabalho dela. Pode ser? Claro, Fernanda, é um prazer estar aqui contigo falando sobre esse assunto que é a psicoterapia reencarnacionista. É um trabalho que eu realizo há mais ou menos em torno de 14 anos, mais ou menos. Uau. E ministrante desse curso há 11 anos. Falar sobre a psicoterapia reencarnacionista é algo que vem da alma, porque é um trabalho que eu faço com muito amor, com muito carinho. O meu trabalho principal hoje é com a psicoterapia reencarnacionista e com a regressão, mas também sou terapeuta floral, trabalho com apometria quântica, com reiki, com as terapias energéticas, mas o principal realmente é a psicoterapia reencarnacionista. É um trabalho que nos traz muitas respostas, né? E esse curso que eu ministro há mais ou menos 11 anos, e estou vinculada pela Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista. E hoje, né, estamos no intervalo da nossa aula, a qual a Fernanda é minha monitora esse ano no curso de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. E eu experimentei a primeira vez a regressão com a Anne, foi maravilhoso, foi uma transformação. Quem me conhece de antes e quem me conhece de agora, uau, a mudança é muito grande. E essa mágica toda depende muito da consciência da pessoa. E a Anne vai falar como funciona tudo isso para vocês poderem ter uma noção de como é. Pode explicar? Sim, com certeza. Bom, a psicoterapia reencarnacionista é uma terapia muito parecida com a terapia convencional, que todos nós conhecemos, né? Mas o diferencial, né, Fernanda, é que se coloca os conceitos de reencarnação dentro do consultório, nas questões da vida da pessoa, fazendo ela entender algumas questões que ficam soltas, que não tem explicação. Porque muitas vezes se trabalha dentro de uma terapia convencional, dentro do momento que a pessoa nasceu até o momento que ela vai sair dessa vida, dessa encarnação, no momento que ela desencarnou, né? Costumamos dizer assim. Só que tem coisas que começaram antes de nós estarmos aqui, ou seja, iniciou-se algumas questões que a gente vem trazendo conosco, que está gravado no nosso corpo emocional, no nosso corpo mental, dentro das questões espirituais, que a gente não sabe exatamente o que é, mas como está lá no nosso inconsciente, na nossa caixinha do inconsciente, não sabendo exatamente o que é, mas a gente está sofrendo a energia daquela situação que está lá no nosso inconsciente, né? Então, muitas vezes se pergunta por que tem algumas coisas que se repetem na nossa vida, né? Inclusive, teve bastante perguntas no privado a respeito disso. Por que se repete? Por que a pessoa não consegue sair daquela situação? Ela sabe, mas não tem força para sair. Por que acontece isso? Pois é muito interessante. Nós costumamos, dentro da psicoterapia reencarnacionista, falar que isso são as armadilhas que a gente vai caindo ao longo da nossa vida, da nossa encarnação. E vamos encontrando situações e pessoas que servem de gatilhos para acionar em nós aquilo que a gente repete. Bom, mas para falar de armadilhas e gatilhos, nós precisamos antes falar de uma coisa extremamente importante, que é a personalidade congênita. O que seria personalidade congênita? São aqueles traços de personalidade que nós viemos trazendo de outras vidas, de outras encarnações. Então, dentro do nosso trabalho, a personalidade, ela não se forma a partir do momento que a gente nasceu. Sofremos influência também, porém, nós já trazemos características de outras encarnações. Então, a gente consegue perceber muito claro nos bebês, por exemplo. As crianças, a partir do momento que elas nascem, elas começam a já mostrar alguns traços. Por exemplo,
uma criança, um bebezinho, não fala. Ele faz o quê? Como é que ele expressa quando ele está feliz, quando ele não está feliz, quando ele está descontente com alguma coisa, quando ele está com alguma dor? Através do choro. Então, nós começamos a perceber aquela criança desde das primeiras horas de nascimento, que choro é aquele. Então, tu consegue identificar quando o choro é por uma dor, quando o choro é porque está com fome, quando aquela criança chora porque está se sentindo sozinha. Então, nós vamos identificando, né, aqueles choros, e ao longo do tempo, quando a criança já começa a conseguir expressar através da fala, nós vamos começar a ver que aquele choro que era demonstrado desde bebezinho tem a ver com um traço de personalidade. Então, o que acontece? Uma pessoa que tem muita facilidade de se magoar, ela é uma pessoa magoável. Quando ela tem muita facilidade de sentir raiva, ela é uma pessoa que demonstra com muita facilidade a raiva. Então, algumas situações vão se mostrando ao longo da vida para vir à tona aquele traço de personalidade que precisa ser mudado, que precisa ser melhorado, que precisa ser limpo. Então, enquanto nós não aprendermos, as situações vão se repetindo. Então, nós falamos que normalmente as situações elas vêm para nós em formas de armadilha. Então, só para poder entender, né? Quando nós estamos na escola, estamos lá no primeiro ano, né? Agora, primeira série, primeiro ano do ensino fundamental. Ali, naquele ano, nós temos que aprender a ler, aprender a escrever. Tá? Então, é passado a teoria, o professor passa a teoria e vai ter um momento que vai ser feita uma prova, algum tipo de prova para mostrar que aquela criança aprendeu a ler ou aprendeu a escrever. Certo. Então, se aquela criança passa pela aquela suposta prova para demonstrar que ela aprendeu a ler ou aprendeu a escrever e ela não consegue demonstrar que aprendeu a ler ou a escrever, o que vai acontecer? Em algum momento ela vai ter que repetir até ela aprender. E é o que acontece conosco. Nós estamos numa grande escola, na verdade, a encarnação, do momento que tu nasce até o momento que tu sai dessa vida, dessa encarnação, nós estamos vivendo uma grande armadilha. De todas as situações que nós vamos vivendo, elas são justamente para nos trazer formas de nós mostrarmos que nós estamos aprendendo a não mais, por exemplo, nos magoar, a não mais, por exemplo, nos sentir raiva, não se sentir rejeitado. Então, como que nós vamos mostrar que, ó, eu agora consegui limpar o traço da mágoa ou melhorar muito? Então, vão se mostrar situações na nossa vida onde, supostamente, se tu ainda é muito magoável, tu vai se magoar. Se tu, por exemplo, tem um traço de raiva a ser melhorado, vai ser mostrado situações ao longo da tua vida para que tu demonstre se tu melhorou ou não. E assim são várias outras situações. Então, por exemplo, se eu digo assim, sempre tem alguém que pega no meu pé, sempre tem alguém fazendo para que eu saia do meu, eu tento ser normal, tranquilo, e aí vem uma pessoa e me provoca. Então, isso é para mim aprender a lidar com aquele sentimento, com aquela sensação que vai acontecendo, porque o que me relataram, por exemplo, sempre tem alguém abusando, sempre aparece um abusador querendo te sobrecarregar com tarefa, com coisas. Então, por mais que tu vá para um lado e tu vai para o outro, tu troca de emprego, sempre tem alguém pegando no teu pé. Então, seria um exemplo desses? É bem interessante esse exemplo que tu tá dando, porque então tu trouxe uma questão profissional, tá? Tu tá num determinado trabalho e aí digamos que tu tem um colega que sempre acaba te dando tarefas a mais além daquela que é da tua obrigação. Daí a gente tem algumas questões aí para analisar. Por exemplo, bom, se isso está se repetindo na minha vida, o que eu tenho que aprender? Supostamente eu tenho que aprender alguma coisa, no mínimo dar limites, ou seja, o meu trabalho eu fui contratada para isso. Claro que hoje, cada vez mais, nós temos que ser multifuncional, não só fazer o teu trabalho, mas aprender a fazer outros também.
Mas quando aquilo se torna um fardo, onde tu está sendo sobrecarregado e muitas vezes deixando de fazer aquilo que tu precisa fazer, no mínimo o aprendizado é, eu preciso dar limites. E se isso vem acontecendo não só no teu trabalho, mas isso vem acontecendo na tua casa, lá no grupo de amigos, em outros grupos, então é como se, eu costumo dizer nas aulas, que tem momentos que tu tem que pegar um espelhinho e olhar para ti, somente para ti, não é para o outro. Nesse caso, tu citou, tem um colega, tem um chefe que está me sobrecarregando. Esse chefe ou essa colega, ela está sendo um instrumento para te mostrar, olha só, tu precisa me dar limite. Ou seja, nesse processo que tu tem que aprender a dar limites para alguém, tu também está proporcionando para que aquela pessoa aprenda a ter limites. Viram que interessante? Os dois lados aprendem, então, aprendizado tanto para quem cobra demais e para quem faz demais. Um fica o abusador e o abusado. É mais ou menos isso. Nesse processo é o aprendizado para as duas partes. Eu preciso dar limites e o outro precisa aprender a ter limites, não avançar o espaço do outro. E isso é uma coisa que acontece constantemente na família, na tua área profissional, nas amizades, em tudo. Emocional, né? Porque às vezes a pessoa de relacionamento diz que o outro acaba sobrecarregando e ela não quer, mas também não faz nada para sair da situação. Exatamente. E as pessoas que te procuram para fazer terapia de regressão, existe uma regra, só homem, é só mulher, pode ser criança, pode ser adulto? Como é isso que funciona as terapias? A regressão ela pode ser feita por qualquer pessoa, né? Se ela está aberta para isso, principalmente para ajudar, independe do gênero, se está num corpo físico de mulher ou de homem, não importa. O que a gente analisa sempre é em que condições nós vamos fazer essa regressão. Algumas vezes, por algumas enfermidades do corpo físico, optamos em não fazer a regressão através da própria pessoa, e sim através de uma outra. Nós normalmente dizemos que são ponte, né? Pessoas que servem como ponte para proporcionar uma regressão para alguém que tem algum problema físico, por exemplo, uma pessoa que tem uma questão de pressão alta, né? A pressão arterial ela vai se desestabilizar de acordo com o estado emocional que ela vai viver. Uma pessoa que tem um problema cardíaco. Então a gente opta em fazer essa regressão através de uma outra pessoa. Mas ela vai ter condições sim de participar desse momento, onde ela vai estar ali, junto, participando, mas como uma pessoa que está olhando a sua própria regressão. E uma coisa que me perguntaram assim, eu posso chegar lá no teu consultório e dizer assim, eu quero fazer regressão direto. Pode fazer isso? Chegar lá, eu quero regredir direto. É assim que funciona? Não, assim, dentro do nosso trabalho, Fernanda, é muito sério essa questão da regressão, né? Então, uma pessoa que precisa de uma regressão, normalmente, né, um terapeuta vai sinalizar, olha, agora é o momento que a gente pode fazer uma regressão. Eu costumo, né, sempre explicar que a gente precisa passar por algumas sessões, porque o terapeuta precisa conhecer aquela pessoa, saber o que está acontecendo, por que ela acha que tem que fazer regressão. Algumas situações não é necessária regressão, algumas sessões de terapia fazem com que a pessoa fique muito bem. Algumas precisam sim de regressão. Então, precisamos de 3, 4 sessões para poder harmonizar essa pessoa, fazer ela entender algumas coisas que ela vai precisar para ir para uma regressão, entender, por exemplo, o que é uma personalidade congênita, o que são as armadilhas, os gatilhos, porque ela vai começando a entender muita coisa para quando chegar no momento da regressão, que ela vai visualizar situações, ela vai perceber algumas coisas, e como é uma regressão proporcionada pelo mentor espiritual de cada um, a pessoa
ela vai aonde existe uma necessidade de entendimento para sair de uma sintonia onde ela está. Isso é bem importante entender, que a pessoa está sintonizada numa situação que muitas vezes ela não se dá conta, mas que está permeando a vida dela, fazendo ela cair constantemente em armadilhas, gatilhos, né? Não seguindo em frente da forma como poderia, de uma forma melhor, mais evoluída. Então, se percebe que é importante a regressão. Então, no momento da regressão, ela vai de uma forma mais consciente, sabendo o que vai encontrar, por que estão mostrando aquela situação. E dentro da técnica que nós usamos, nós não infringimos a lei do esquecimento. Então, as perguntas nunca são invasivas, são sempre situações que são mostradas de acordo com aquilo que a pessoa pode. Então, e quem mostra, nunca por curiosidade, é mostrado aquilo que o mentor espiritual da pessoa sabe que ela está pronta naquele momento para poder trabalhar, aceitar e desligar. E a partir dali, seguir em frente dentro da vida de uma forma melhor, de uma forma feliz. Porque a gente veio para ser feliz, né? Então, pessoal, para o tempo não ficar muito longo, nós podemos, mais adiante, conforme perguntas de vocês, a Anne, se ela se dispor a fazer outros vídeos, né, para estar explicando para vocês. Mas eu gostaria que a Anne dissesse aonde ela atende e se alguém quiser te convidar para dar um curso, como funciona? Como eles te acham para poder te contratar? Bom, eu posso dar o meu telefone, né, Annelise Lopes, meu telefone é 51 DDD 9936 48 924 e eu atendo, Fernanda, em Porto Alegre, né, eu tenho um consultório na Zona Sul de Porto Alegre, que fica na Avenida Juca Batista, número 50. Se quiserem me encontrar também pelo Facebook, está como Annelise Lopes. E também o e-mail, que é liseplane, plane com plane, @yahoo.com.br. Então, por hoje nós vamos encerrando, porque o nosso intervalo de almoço é pequeno. E a Annelise também pode ser chamada para dar curso em outras cidades. Isso vocês podem entrar em contato, conversar, atendimento. Super recomendo, adoro ela. Foi uma transformação maravilhosa na minha vida. E se vocês quiserem conhecer mais, façam um curso, tenham atendimento, façam perguntas, muitas perguntas. Um beijo e até o próximo vídeo. Muito obrigada.